Bom, e já que a gente falou aí de Black Friday, vamos falar de um assunto que também envolve essa relação de consumo, que é o cadastro positivo. Você já ouviu falar dele? Pois é, esse cadastro é uma espécie de lista que relaciona os bons pagadores e existe desde 2011 no Brasil, como se fosse o contrário de uma lista de maus pagadores, por exemplo. Porém, tramita em Brasília uma proposta que pretende modificar esta regra e retirar, por exemplo, a obrigatoriedade de autorização por parte do consumidor para ter o nome incluído nessa lista de bons pagadores. Cadastro positivo, assunto da nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Rômulo Brasil, ele que é especialista em direito do consumidor. Não é isso, Rômulo? Perfeito, é isso mesmo. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio do Jornal Minas. Muito obrigado, é sempre um prazer. Rômulo, mas você que vai estar aqui conversando comigo, mas quem está em casa também pode participar da entrevista. É só enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp 31983625628. A gente conversa hoje sobre cadastro positivo. Eu expliquei que o cadastro positivo é uma lista de bons pagadores. E quando a gente, como consumidor, quando a gente olha e fala, isso é bom, quer dizer, está me dando um crédito, está me dando estrelinhas por eu ser uma boa pagadora. Isso, na verdade, não é bem assim, né, Rômulo? Como é que a gente pode ver essa lista? Olha, na verdade, essa lista ela tem os dois pontos. Eu entendo que para o bom pagador, ela tem sim seus critérios, na sua grande maioria, positivos, tá? Esse cadastro positivo, ele vai conseguir, através de pontuação, avaliar o poder e a capacidade de adimplemento, de pagamento individual de cada consumidor. E em que ponto ele pode ser, por exemplo, negativo para o consumidor? No momento de uma compra, se a pessoa tem o crédito dela negado, porque ela não consta no cadastro de negativados, mas ela não tem uma nota tão boa quando o assunto é adimplência. Isso pode ser considerado, por exemplo, uma coisa discriminatória? Isso pode ferir o direito do consumidor? Em princípio, não. Tá? Na verdade, a lei ela se preocupou com essa questão e ela prevê a obrigatoriedade de inclusão do consumidor nessa lista, ao contrário da lei antiga, né, que está sendo modificada. E para que seja que ocorra essa obrigatoriedade, tem um pré-requisito que eu acho muito interessante, que é a empresa, o gestor desses dados tem a obrigatoriedade de comunicar com antecedência prévia não inferior a 30 dias o consumidor acerca da possibilidade de inclusão do nome dele. No cadastro positivo? No cadastro positivo. Mas o que tramita em Brasília pede a retirada dessa obrigatoriedade. Quer dizer que poderia ser incluído de qualquer maneira? Como é que é? Tá, na verdade, será incluído de qualquer maneira com um ponto. Antes que se efetive a inclusão, deverá o consumidor ser notificado dessa inclusão. Então, o que acontece? A empresa vai enviar uma carta ou através dos meios tecnológicos informando, a partir do dia tal, seu nome estará incluído nesse cadastro positivo. Se o consumidor se mostrar silente, a inclusão ser efetiva. Caso ele não tenha interesse, ele vai manifestar no prazo de até 30 dias e o nome dele não incluirá. Para as relações de consumo, para a gente encerrar, qual a vantagem desse cadastro positivo? Olha, são várias. Dentre elas, a possibilidade de redução de juros em contratos de financiamento, de empréstimos, porque a rede bancária, as empresas de financiamento, elas vão ter, de uma forma mais pontual, como avaliar a pontualidade, a seriedade de cada consumidor no que diz respeito a pagamento, a cumprimento das suas obrigações financeiras. Ótimo. Então, Rômulo, muito obrigada mais uma vez por sua participação e presença aqui no Jornal Minas. Eu que agradeço. Muito obrigado.